Estamos aqui com mais uma edição do Cabo Cast, hoje com a alegria de estarmos conversando com meu amigo William Luiz, uma figura super querida aqui em Arraial, alguém que tem muita história para contar, e a gente vai começar justamente assim, William. Se apresenta para o pessoal, falando um pouquinho de quem é o William Luiz, essa figura pública, política, pai e filho, uma pessoa com carisma, que tem toda uma história que vem desde do movimento estudantil de Arraial do Cabo, né, toda uma trajetória de sucesso dentro da figura pública política, junto com o partido que você milita com tanto afeto, com tanto carinho, né? Então, conta um pouquinho para a gente quem é o William Luiz. Primeiro, agradeço de verdade o carinho, agradeço o convite. Nosso amigo Marcelo, que está por trás das câmeras e tudo mais. Bom, eu sou nascido e criado em Arraial, sou cabista de terceira geração. Meu avô é retirante nordestino, alagoano, que veio trabalhar em 1948 na construção da Companhia Nacional de Álcaras, então tem origem de alcarino, de operário. Minha família morava ali na época, antes de eu nascer, na Rua 1, lá na vila. Seu Luizinho, saudoso Luizinho, que era tratorista da Álcaras, às vezes eu paro para conversar com o seu Chiquinho lá da Açougue. Seu Chiquinho tem um monte de história do meu avô. Eu acabei convivendo um pouco com meu avô, que ele faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Então, quando eu encontro alguém mais velho, mais antigo da cidade, eu sempre gosto de perguntar se conhecia meu avô. Aí começa a contar várias histórias, aí eu acabo me divertindo. Isso minha família por parte de mãe. Meu pai era carioca, nascido lá no Rio, lá de Marechal. Aí vinha pra cá, aquele turista. Carioca da Gema mesmo. Não conheceu minha mãe, ele passou a tomar conta de um apartamento que o tio dele tinha ali no antigo Hotel Praia Grande, ali na rotatória ali. Aí minha mãe achava que meu pai tinha dinheiro, começou a pegar meu pai coitava. Aí ficaram um tempão junto, aí acabou que veio eu e minha irmã. Minha irmã hoje, Priscila Luz, que é professora de balé e tal, professora de educação física, está há 2 anos já morando com o marido em Portugal. E eu comecei minha militância política em Arraial com meus 14 anos de idade. Na campanha do ano de 2000, o Reginaldo, que foi vice-prefeito de Arraial, vereador em 2004, terceiro mais votado da cidade, vereador suplente em 2000. Na campanha de 2000 ele foi visitar seu João, que era meu vizinho lá no Morro, eu sou nascido e criado no Morro da Coca-Cola. Seu João me chamou. Eu já trabalhava vendendo bala para seu João, ele tinha um comérciozinho. E desde moleque eu trabalhava para ele, no meio expediente, outro expediente ia para a escola. Aí seu João, Babi lá, que era amigo de escola, Rodrigo, que era amigo de movimento estudantil de Rodrigo, convidaram minha mãe para a reunião, minha mãe me leva para a reunião. Eu sempre falei muito, desde moleque, igual minhas filhas. Aí eu acabei dominando a reunião, perguntando, eu tinha 14 anos, aí de determinado momento, você já ouviu falar sobre o movimento estudantil? Você tem interesse? Na época eu estava na 8ª série no Frederico Vilar, na época a Ingrid era diretora. Irmã do Marcelo, que é atual vice agora, uma pessoa maravilhosa. Eu comecei a tentar montar o Grêmio Estudantil no Frederico Vilar. Só que o ano letivo acabou, começou a campanha, a gente se envolveu na campanha do Reginaldo com 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a militar no PT e no grupo que eu faço parte hoje. Aí eu acabei que mudei de escola, fui pro 20 de julho. Em 2001, aí eu conheci a saudosa Anitta Morelli, que era uma pessoa maravilhosa, minha diretora, que a gente perdeu, lamentavelmente, acho que em 2014, mas era uma pessoa que tem maior importância na minha vida, que no segundo dia de aula, ela passa em sala de aula, os alunos que estiverem interessados a montar o Grêmio Estudantil, vai lá na minha sala. Na época eu tinha mudado para casa, caí numa sala com um amigo, que também estava me ajudando no Frederico Vilar. Montar o Grêmio foi eu e ele lá, tinha acabado de chegar na escola, montamos o Grêmio. 2 meses depois eu era o presidente do Grêmio do 20 de julho. Aí a gente começou a fazer vários movimentos, o professor Alex, que era um professor da rede municipal, rede estadual, hoje ele está no Pedro II. O historiador. Historiador, Alex Cortez. Estudamos juntos, no Barbosa. Professor Rui, a galera do Rui. Estudamos juntos. Alex, e acho que Reginaldo foi do Rio Barbosa, André Cavalcante, a gente hoje no nosso grupo. Aí eu comecei minha militância ali, daí eu virei presidente da Associação Municipal de Estudantes. A gente teve várias brigas contra a empresa salineira, que tentou tirar o passe livre naquela época com um decreto da Rosinha Garotinho, que com uma decisão judicial que a Rosinha conseguiu, que era incondicional. A gente foi pra rua, botamos estudantes que eu era coordenador regional da União Secundarista, também a antiga URES. Então a gente tinha um movimento regional com Iguaba, Cabo Frio. Eu montei o Grêmio do João de Oliveira Botas, em Búzios. Eu ia para São Pedro, eu teve um ano da minha vida que eu estudava de tarde, mas de para casa ia para outras escolas perturbar outros diretores, entendeu? Não só perturbava os meus, não. Além de todos os municipios. A gente chegou em Arraial em 2002, quando eu fui presidente da MEC, a gente chegou a ter Grêmio Estudantil em todas as escolas de Arraial do Cabo. Fantástico. As particulares e municipais. Aí
Aí depois a gente acabou ficando velho, fomos tentando dar continuidade. A gente teve um momento que participamos do governo do Andinho, na Superintendência de Juventude, cinema de graça e tal. A gente lançou um candidato do nosso grupo, vereador, em 2014 elegemos, mas o cara acabou traindo tudo que a gente acreditava, se tornou algo que a gente não representava, ele foi expulso até do partido. Aí em 2015 a galera achou que eu tinha que ser candidato a vereador, que eu nunca quis ser, apesar de ter militado. Eu sempre me via nos bastidores, eu sempre gostava de ficar igual o Marcelo, por trás das câmeras. Sempre gostava da articulação, da estratégia, do planejamento, mas não me via com carisma para ser candidato, para estar entrando na casa das pessoas. Eu tenho dificuldade de mentir, sou muito transparente, a política às vezes cobra isso. Então, acabei que em 2015 eu vim candidato. Por falta de opção, na época o Reginaldo ia ser nosso candidato a prefeito, só que ele acabou retirando a candidatura, a gente acabou apoiando, fazendo aquela coligação PT e PR, e eu fui como primeiro suplente. Tive 510 votos na minha primeira campanha, não ganhei a eleição, fui como suplente, continuei tocando minha vida, vendo peixe no meu negócio, acabei pegando um quiosque na Praia Grande, fiquei 3 anos lá no quiosque na Praia Grande, trabalhando e acabei sendo convidado nessas interpécias. Fui assessor da Zeidana, Alerj, trabalhei com o Fabiano Horta antes dele ser prefeito na Câmara dos Deputados, em Brasília. Depois eu acabei indo a convite do Quaquá trabalhar com o Diego, que era vice-prefeito de Maricá. E nessas indas e vindas o Reginaldo virou secretário de trabalho em Maricá, eu fui para lá ajudar ele também, mas sempre me dividindo, Arraial, Maricá, e nunca deixando o meu negócio, porque esse tempo todo eu nunca dependi da política para sobreviver, eu dependo do meu trabalho. Estou aqui em casa, se reparar, tem 4 freezers ali fora, você já viu, meu amigo foi entregar uma caixa de peixe, ele sempre quer dali que eu tiro o meu sustento. A política é a ferramenta de transformação de sociedade, é que eu acredito como esse viés, mas lamentavelmente as pessoas pegam essa ferramenta e usam para transformar a vida delas, de quem está próxima delas. A gente tem hoje, com tudo que a gente vê, a cidade avançando, mas uma cidade rica, mas a gente não vê essa riqueza se transformando em política pública com clareza e transparência. Tá melhor, que não tem como tá pior, a cidade nunca arrecadou tanto dinheiro, mas infelizmente a gente vê a educação, 75% dos votos da educação investindo em prédio, acho que todas as escolas estão sendo reformadas, mas a gente ainda não vê investindo em desenvolvimento da educação, de modernização dessa educação. A gente vê muita obra, mas vê muita pouca questão ainda na questão pedagógica, como por exemplo, eu acabo sempre, meu grupo fala, William, para de falar de Maricá, mas é complicado, porque Maricá hoje todo mundo fala, né? Sim, é uma referência internacional, então acaba que eu falo muito por essa minha proximidade de estar lá, o tempo que eu fiquei em Maricá. Eu sempre tentei receber todo mundo de Arraial, independente de governo, de pensamento de esquerda, de direita ou de centro, que eu queria ver aquelas coisas, subo a serra, vou pra lá, vejo tudo acontecendo. Eu voltava pra casa, né? Por que a gente ficava triste, por que não pode acontecer as mesmas coisas, já que a gente está tendo as mesmas condições? A Arraial do Cabo, na verdade, começou a receber dinheiro, estava muito mais organizado do que estava no primeiro mandato do Quaquá, porque não tinha tanto dinheiro, e mesmo assim as coisas aconteciam. Hoje, reparo, Maricá tem uma arrecadação gigantesca, mas tem agora, mas isso tudo começou antes de ter o dinheiro. Depois que o dinheiro chegou, se ampliou, mas você não, a Arraial do Cabo, o dinheiro chegou e você vê a arrecadação subindo numa velocidade astronômica, mas você não vê o desenvolvimento urbano, social, econômico nessa mesma proporção. Então isso me deixa triste. Isso que eu tentei fazer quando fui candidato a prefeito, na doideira de 2020. Desculpa, Luiz. Não. É porque eu quero pegar partes, né? Que a história é tão rica e são tanto que para não perder, né? Então vamos pegar o primeiro corte, que foi a minha origem também, e tua, que é o movimento estudantil, né? Eu venho também da história infelizmente, do centro cívico ainda, né, na época, né, ainda bem peguei essa babazinha do centro cívico, e depois Grêmio Estudantil 85 já com o Rui Barbosa, brigamos também pelo passe livre, na época, Araí Correia, prefeito, enfim. Foi na geração antes da minha. Isso, e aí que bom, porque veio a tua geração e continuou esse processo. Né? Vocês tiveram mais sucesso. Mas aí eu tenho uma frustração, porque hoje, né, eu estou com 32 anos de formada e vivi o impeachment do Collor, e vivi a Cinelândia lá, a gente parando e tal, aquela coisa toda, o Lindeberg na época, na Uni, aquela coisa toda,
E a gente tem uma história para contar do que era realmente ir para a rua acreditando no processo de mudança de democracia. E aí você vem justamente contando da nossa querida Anitta, que foi, para mim, né, ao concurso, como ser humano, como cidadã, como vereadora, ambientalista, vereadora. vereadora. Foi a primeira mulher, se não me engano, ali tem. Eu não lembro se ela foi a primeira, mas que fez um mandato, né? Mandato. Ressurgência, a questão da. Acho que muito se não fosse aquele grupo Ressurgência, aquele grupo ambiental, acho que a Arraial do Cabo já era cidade com 12 andares de prédio. Estaria talvez com certeza. Igual o Sul lá, com certeza. Igual Guarapari, igual aquela cidade lá do Neymar também. E aí você coloca, né, toda essa luta que foi de estar indo para um local, indo para o outro, para movimentar, acender, né, o Grêmio Estudantil. Qual o teu olhar como alguém que estava no início de tudo, nas escolas aqui de Arraial, tanto as públicas quanto, né, privadas, e o que você vê do movimento estudantil hoje? Aqui na nossa cidade. Na cidade, hoje o movimento estudantil não tem. Na verdade, o movimento estudantil, em determinado momento, depois que a gente saiu, a gente tentou com o Tairo, que virou até vereador, foi professor, chegou a ser da juventude do PT, a gente tentou com o Rodrigo algumas vezes, mas o movimento estudantil acabou sendo cooptado. Que eu lembro, para mim ser presidente da AMEC, eu só fui presidente depois que eu montei o Grêmio. Todas as escolas fizeram um congresso, que foi no Ione Nogueira, na época no auditório, o Thaí era secretário, tinha acabado aquela obra, tinha um auditório, era no bolo de noiva ainda, onde hoje é o Instituto Federal. E ali me elegeram a chapa que eu estava como AMEC. Do nada, em determinado momento de uns anos para cá, uma pessoa se autodeclarou presidente da associação municipal e vem tentando fazer política em torno dela e não existe. Hoje você não tem grêmios estudantis organizados nas escolas, tirando o Instituto Federal do Rio de Janeiro e a FRJ, que tem uma outra formação, uma outra cabeça, é uma outra miscigenação, mas mesmo assim é um grêmio muito voltado para dentro da escola, para a instituição, você não vê. Por exemplo, eu fui presidente do Grêmio do 20 de julho, mas eu estava no Frederico, eu estava no Francisco Porto, eu estava no SOSEC, eu estava no SENAC, eu estava ali tentando organizar um movimento. Bandeiras, ainda mais hoje, com o recurso que a cidade tem. A gente está num momento que, assim, a história da nossa cidade, ela é muito rica. Demais. E ao mesmo tempo desconhecida em muitos detalhes. Minha filha participa de um programa na Ondas Kids, ela está falando sobre lendas. Ela está pesquisando sobre várias lendas que estavam morrendo. Lenda de Arraial, de Cabo Frio, falou da lenda lá do Monstro do Mar, essa semana ela falou da lenda lá da Sereia, de Cabo Frio. E eu achei isso muito maneiro. Com 12 anos, uma cabichinha, ela nasceu no Hospital da Mulher em Cabo Frio, mais nova que nasceu no hospital, foi o Dr. William que fez o parto aqui no Hospital de Arraial. Mas querendo, e ela tá toda semana na rádio, todo domingo, ela fala sobre lendas da região de Arraial. Então você, e é triste, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, tomando cerveja no bar da Amarelinha, Zezé, que é meu irmão, meu cliente, o André Cavalcante, ele milita numa ONG, Rede Mar, e eles estavam ganharam um projeto lá da Petrobras, fizeram um livro sobre histórias, com o desenho das crianças, com a pesquisa dos pescadores e tal, fizeram um livro e ofereceram esse projeto para Arraial do Cabo, para fazer Arraial. Hoje a cidade tem uma arrecadação gigantesca. Qual o projeto de cidade que a gente está debatendo? O que vai ser? Essa arrecadação é temporária. O royalties vai acabar. O que a gente está se preparando para a cidade quanto um projeto de cidade, não um projeto de poder. O governo passa. Marcelo teve 4 anos, vai ter mais 4, depois vai vir outro com mais 4, outro com mais 4, mas a cidade continua. Eu tenho 38 William, anos. O que eu penso uma coisa assim muito clara, você falou uma coisa muito importante. Vamos falar de políticas públicas, né? Não tem como, nós temos várias coisas acontecendo? Tem. Nada que não seja algo obrigatório. Sim. Política pública é constitucional, é uma coisa que é direito da população. Então essa coisa de que o fulano me deu, ninguém te deu nada, é um exercício da cidadania. Tá bom, a cidade tá limpa, tá varridinha, a coleta de lixo tá em dia, e aí? Até quando vai ser o arroz com feijão? Hoje, vamos lá, comparando minimamente, se eu ganho um salário mínimo, eu vou comer um arroz com feijão feliz, com um ovinho, às vezes, uma carne moída. Acendi, hoje eu tô ganhando 10 salários mínimos. Eu vou começar a ter um conforto melhor dentro da minha casa, ou talvez eu me mude para uma casa com mais um quarto, vou comprar mais carne, eu vou melhorar. A Arraial do Cabo ascendeu na arrecadação, e você ainda não ascendeu. E aí você pensa que a qualidade, exatamente. Vai melhorar. Não estou dizendo que está de tudo ruim, o hospital está se adequando às normas, a rampa, que era um absurdo, depender. Você é da área de saúde, tem mais crítica ainda do que eu sou um leigo, eu falo como cidadão e quem olha de fora.
Mas tá aí a saúde básica, a gente ainda tem muita fragilidade. Eu estou aqui com um amigo meu ligando, tentando falando lá em Maricá para tentar ver se consegue uma ressonância que a pessoa está perdendo o movimento do braço, é com urgência, até agora a Real não resolveu. Você então, nessas horas que você depende... Exatamente, tá você bom. Questiona onde a coisa não está acontecendo. Você chegava no hospital, não tinha uma gase, mas não tinha a arrecadação que tem hoje. E era errado, porque a arrecadação que tinha ainda era para ter o básico. Mas a arrecadação que tem hoje, não é que só tem um básico. Hoje ligaram a tomografia, antigamente a gente tinha dificuldade de raio-x, hoje tem tomógrafo no hospital, mas a gente precisa de muito mais do que isso pelo valor. É muito ruim que quando a gente começa a colocar, né, questões de... Tá faltando, né? Isso não tá legal, aquilo as pessoas vão logo pro lado da polarização, né? Aliás, isso é uma coisa que tá muito Brasil, tá muito mundo. Ou você é isso ou é aquilo. Não tem mais aquela opção, né, de que você... A reflexão, isso eu acho que você, assim... Você vem esses dias... Hoje eu tava olhando a tua página, e aí vi figuras que eu adoro, né? A Tizuco, a Marilda, o Altair. E aí você vê assim, caraca, são pessoas pensantes, pessoas com história intelectual, história produção mesmo. E que vem de administração geral do CAP. Fantástica e um ser humano maravilhoso. E trabalhou sempre com aquela economia, independente, que é certo, servidores públicos com ética, entendeu? Né? E assim, isso eu acho que está muito além do que a gente encontra nos bastidores de muita coisa, né? E é muito triste isso, porque eu volto a falar, o fato de você ter uma posição pessoal diferenciada, por exemplo, eu sou cristã, mas eu respeito qualquer um outro, certo? Então, eu posso ser esquerda, mas eu respeito também. Não vou respeitar jamais a ditadura, não tem como respeitar, o fascismo não tem, né? Mas o conservadorismo eu respeito. É uma coisa diferente, as pessoas precisam entender o que é, né? Agora, dizer que as coisas estão caminhando perfeitamente, a gente seria hipócrita e não perceber que questões sociais muito importantes não acontecem. Em âmbito nacional, em âmbito estadual, em todos os âmbitos. Eu também tenho críticas, por exemplo, ao governo, tem crítica ao sistema que está tendo hoje. Hoje a gente não tem um presidencialismo, a gente está vivendo o que a gente herdou de um governo passado que terceirizou o orçamento. O orçamento hoje, boa parte do orçamento que é para fazer investimento, para fazer o país se desenvolver, está na mão da Câmara. Então isso é um parlamentarismo. O parlamento que era para fazer legislação, para fiscalizar o executivo, hoje ele está com uma boa parte do orçamento querendo executar. Então tem um desvio de finalidade que as pessoas não conseguem enxergar. Você já me deu outro gancho. Agora, pegando esse gancho aí que você entrou com... uma herança, todo mundo fala do mensalão do PT, que era mais ou menos isso. Aí depois vieram legalizar o mensalão, que era compra de parlamento. Hoje a compra de parlamentar é por emendas. No governo Bolsonaro isso daí se ampliou, que o cara terceirizou, ele queria dar de jet ski passear, ele não queria fazer gestão do país, não queria negociar com a Câmara, com o Senado. Agora a gente está tentando puxar o orçamento de volta para ter investimento, e a gente não está conseguindo, o mercado não consegue entender. Você vê as taxas lá embaixo de pobreza, nunca tanta gente saiu da linha da pobreza como agora. Você tem uma inflação no mercado, isso está claro, você vai no mercado, as coisas estão mais caras, mas nem perto. O arroz já bateu 50, 60 reais, hoje está na casa de 40, a gasolina já bateu quase 10 reais, hoje está na casa de 6 reais, esse preço daqui mais. As pessoas tentam distorcer os fatos e ver que hoje tem um movimento muito grande. A gente está tentando liberar a base, o imposto de renda acima de 5 mil reais. E taxar quem ganha acima de 50 mil não é de salário não, quem ganha é de rendimento. Se você tem mais de 50 mil, você vai pagar imposto, se você tem 50 mil, rendeu 3 mil, você vai pagar imposto dos 3 mil. Quem rendeu 10% daquilo vai pagar 300 reais no Cronão, mas aí tem um movimento, só são 100 mil pessoas para custear isso aqui não, tem um movimento com o mercado, e isso eu não consigo entender muito bem. O povo que era para estar defendendo o seu interesse, está lá defendendo o interesse do cara que é contra ele. Não, é curioso, essas contradições, é curioso que... Você falou esse negócio? Porque eu queria pegar esse gancho, né, do nosso legislativo. Você ficou suplente, né? E aí você exerceu por um período o teu mandato. Tive um mandato de 11 meses. Né? 11 meses e aí eu queria que você faça essa experiência de ser um vereador de mandato, mesmo que como suplente, onde você teve a oportunidade de deixar alguns projetos seus lá. 7 leis aprovadas em 11 meses. Mas ao mesmo tempo você viveu essa coisa do que é fiscalizar o executivo. Naquela legislatura de 2016 a 2020, dos 4 anos, eu só tive 11 meses de mandato. Eu acho que nos 4 anos fui vereador com mais fileiras ainda. Que a gente vem do mundo estudantil, e nem só isso, eu tenho origem de trabalhador. Eu gosto de trabalhar.
Então tudo que eu fiz, tudo que eu me meti, eu tentei entregar. Acho que tem que ter entrega. Então servidor público é para mais não tá ali para servir. Eu morava na época na Jorge aqui na Castro Alves, era atrás, mas eu comia quentinha, não ia almoçar. Minha galera quase morria comigo, a Câmara me expulsava. Margarete, beijão pra Margarete, pessoa maravilhosa, funcionária da Câmara. Vai embora, tem que fechar a Câmara. E eu comprei algumas brigas que eu consegui sair do café da Câmara, né? 4 meses eu virei líder do governo de Renatinho. Era um governo complicado, com muita dificuldade de pessoas, dificuldade de tudo. Foi um dos vários governos de Arraial. É uma pessoa maravilhosa, mas como gestor, ele acabou deixando muito de desejar por fraqueza. Outras pessoas mandaram no governo, talvez tinham outros interesses e tal, que não era interesse público, eu não era conivente, mas mesmo assim era complicado. Você tinha um sujo falando do mal lavado, você também tinha uma Câmara que você olhava em volta assim. Tequinho, que foi o vereador que assumiu a prefeitura, deixou a cidade com 200 toneladas de lixo, e tava putinho, foi pra oposição, então era um negócio meio estranho. Mas história E eu ficava ali naquele meio, mas eu tive 27 leis aprovadas em 11 meses, eu montei a CPI da Prolagos, que é uma empresa que presta um desserviço. Não dá para ter uma cidade com o potencial turístico que a gente tem e Arraial do Cabo, você chega em Arraial a maioria das vezes e em algum momento na entrada da cidade tá fedendo a merda. É a cidade do cocô, pô. Não dá, entendeu? E eu briguei muito que tem vários irregularidades até hoje. As ligações agora pode ver que ela cobra ligação de meia, de 3/4 igual, na época não cobrava, e a ligação toda era de meia. Eu que descobri isso, fui pra dentro, montei a CPI, virei presidente da CPI, fiz. Só que no tramitar da CPI, onde a gente estava levantando muitos documentos, o Leonardo, engenheiro sanitarista, que virou meu amigo, chegou lá determinado dia, eu postando as coisas da CPI, eu era leigo, chegou, se apresentou para a guerra comigo, foi meu consultor, foi um cara maravilhoso, conhecedor. Então os documentos que eu mandava para Prolagos eram dentro da linha técnica, não era da linha política. Então isso acabou dando uma certa reviravolta. Teve um advogado deles lá que tentaram, que não vem ao caso aqui falar, mas mantive até o final. Só que aí, para minha surpresa, a juíza na época deu um mandato de segurança para esse advogado, suspendeu a interferência do judiciário legislativo. A CPI, que era com mandato de segurança, que ela tinha que julgar em 7 dias, não julgou, ficou empurrando até meu mandato acabar, e meu mandato acabou acabando, e eu não consegui encerrar o processo, que tinha todos os elementos para pedir a suspensão da concessão, que tinha uma sindicância de 2018 da Genesa e do Ministério Público com diversas ilegalidades na concessão de 1996 de água e adesão que eles fizeram depois naquela venda que o Andinho fez em 2016 do esgoto que terceirizou para Prolagos. Eu tentei, era objeto da CPI, e a gente levantou muitas provas para conseguir suspender. A gente acabou não conseguindo, meu mandato era suplente, em março meu mandato acabou, o vereador voltou para a cadeira e eu me lancei candidato a prefeito naquela eleição. Eu fui candidato a prefeito, fiquei o último colocado em 2020, tive 478 votos. Aí continuei militando, defendendo o que eu acreditava, acabei indo para Maricá lá, consegui montar a cooperativa de pescador em Maricá. Mas você, se observar em números, você tem um grupo que está sempre com você, né? Desde a tua primeira candidatura. Eu represento muita gente que sonha na cidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, Cris, assim, de ter algumas figuras, como você falou, Marilda, professor Nilton, professor Heraldo, Altair, fora aquela galera que tá Vertinho, que é meu irmão, Bebezão da Praia dos Anjos, uma galera que está comigo há muito tempo, Wagner, Mosquitão, Morro da Coca, e eu acabo tendo uma votação nos lugares que sempre são mais suscetíveis a esse poder econômico fazer efeito. Que minha base maior é Morro da Coca, Angelina, Tia Vilma, uma família maravilhosa, professor Aldinei. Cara, se eu ficar falando o nome, daqui a pouco eu nunca esqueci de alguém lá no Morro. E em Figueira, no Parque das Graças com Vinícius, Kibe, Bolino, Caiçara, essa galera sempre acaba abraçando essa ideia. Esse pessoal que acaba sendo vítima. Às vezes esse povo acaba sendo que se vende pelo poder econômico na eleição, e de um governo não funcionar, o povo que paga mais caro. Eu fui candidato a vereador, tive uma votação muito expressiva, 614 votos, mas por causa da legenda eu acabei não ganhando. Hoje a gente tem uma Câmara de 9 pessoas que vão pensar iguais. A gente sabe que, como aconteceu a política na cidade, são figuras que não estão lá para criticar nem fiscalizar nem nada, para cumprir. Como a gente fala, são figuras coadjuvantes, para poder levantar e sentar, brincar de morto-vivo. Infelizmente, a gente sabe que em nenhum quadro político existe unanimidade, né? Tem que existir o questionamento. Isso, a filosofia, ela já vem com isso, é a nossa capacidade justamente de interrogar, né? Nunca algo está 100%. E é justamente aí que o legislativo teria que entrar.
tem coisas boas, legal. Tem coisas ruins e que precisam ser finalizadas, né? E a minha voz, a Gleice, não tenho como gritar. A Câmara tem como gritar por mim. Por exemplo, Maricá agora está fazendo sim eu posso, o passaporte universitário, são 5 mil bolsas de faculdade. Formou agora 15 médicos, se eu não me engano, residentes, né? Bancado pela prefeitura. Depois de formado, eles não vão poder ir para São Paulo trabalhar, eles têm que ter um contrato com a prefeitura, que eles têm que pagar isso de volta para o povo. Ele vai pagar como que? Com mão de obra, trabalho. Então você está formando médico lá na cidade para trabalhar nos postinhos e tal, que vai conhecer o vizinho dele. E com identidade, né? Que tem pertencimento. Exatamente. Essa é a diferença dessa. Você pega, como que você explica? Um país com toda essa desigualdade, com toda essa questão econômica, lá não tem carro do ano, lá não tem celular, mas a saúde que importa. Eu sempre brinco na política, eu sou candidato, sempre fui candidato 3 vezes, quase todo candidato fala de saúde, educação e segurança. Maricá não morreu ninguém na última década com bala perdida. Maricá não, em Cuba. Cuba não morreu ninguém passando fome. Então, é o país que é mais criticado, claro que não tem muita liberdade, já foi uma ditadura, hoje tem uma redemocratização dessas limitações acontecendo, tem muita coisa errada do golpe, xenofobismo e tal, não estou falando que é um paraíso. Mas se a gente quer saúde, educação, e eu moraria lá, hoje não, eu sou Assista o documentário, vá para Cuba aí. Achei aquele documentário um pouco fraco ainda, mas não, mas já dá uma noção de muita. É muito bom. É muito bom, mas você pega, tem violência, quase zero. Saúde, de primeiro mundo que vende para o mundo todo. Enquanto os Estados Unidos é campeão em exportar arma bélica para matar os outros, Cuba exporta médico para salvar a vida dos outros. Educação, 90% da sua população tem ensino superior. Então calma aí, o que tem de errado? Não é o nosso sonho. Quando a gente vai fazer política, vai fazer campanha, não é isso que eu ofereço para o povo, não é isso que, por exemplo, a gente está criticando. Porra, tem muito dinheiro, a gente quer. Como que um país de 20 milhões de habitantes, um país pequeno, consegue entregar tudo isso para a sua parte? Tudo bem. Lá não tem o filé mignon, lá não tem o Xbox que eu gosto de jogar, lá não tem a Netflix, né? Hoje tem a tecnologia própria, claro. Mas tem alguma coisa que a gente precisa, que a gente no capitalismo, a galera até fala, você é socialista? Não, eu sou capitalista, viu, no sistema capitalista. A galera, onde o comunismo deu certo no mundo? Aonde o capitalismo deu certo? Na verdade, a gente for falar, você não tem como sinalizar, num né? país que tem dinheiro, deu certo com a taxa de criminalidade, você anda no Rio de Janeiro com medo de ganhar uma bala perdida, criança, você passa na rua de 4 anos passando fome, na boa, onde o capitalismo deu certo? A galera não responde. Não, é um fato assim, na verdade qualquer regime, né, o totalitarismo, são questionáveis. Né? O que eu penso justamente, o Brizola falava muito isso, né? Que eu não tenho que me sentir nada mal se eu posso comer o meu filé mignon, porque foi fruto do meu trabalho, desde que você também tem o direito de consumir. Isso é o socialismo moreno, que sempre colocava. Você tem o direito que eu. Exatamente. Tem gente que dá esmola na rua, vai parar, o cara tá lá, vai abrir, vai dar lá 2, 3 reais de esmola, mas é contra o Bolsa Família que fala que tem. Então tem coisas assim, né? Eu sempre falo, o problema, a galera sempre fala que o problema da política, da sociedade é corrupção e tal. Eu falo que na verdade a corrupção ela esconde o maior problema de verdade, que é a hipocrisia. A gente tem uma sociedade que é muito hipócrita na sua rede de todo quanto é níveis. E é essa hipocrisia que esconde corrupção, que no final todo mundo acaba sendo corrupto quando fura uma fila de pão, quando tem algum benefício que não era para ter, mas aceita e finge que não viu, quando alguém dá um troco errado de R$2, fica que a gente tem uma cultura né? O jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro, a gente tem um orgulho disso, a gente é brasileiro. O que a gente não, nosso jeitinho, o que é o jeitinho brasileiro? Pagar um despachante para liberar um documento, que a burocracia é uma merda, que às vezes você nem aceita isso, mas parece que o próprio sistema cria tanto problema que você aceita do nada. Quer saber? Não aguento mais. Chama lá o despachante, parece que já faz parte disso, mas é uma hipocrisia. Entendeu? Eu tento brigar com as minhas, geralmente, mas eu tenho as minhas também, como todo mundo, e isso é muito complicado. Eu penso que assim, a gente vem a gente tem histórias, né? Eu tenho um lado assim, muito apaixonado pelo getulismo, né? Aí você vai dizer, mas Getúlio era um ditador? Ele foi ditador e ele também era republicano. Exato. Ele também foi eleito, né? E aí, ele renuncia, se ele vai candidato, o povo elege ele. Ele morre como presidente eleito, se não me engano. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, eu cresci com um pai que me ensinou quem foi Getúlio para ele trabalhador.
Entendeu? Uma mãe que ganhou o direito a votar na mesma época numa Constituição dentro do Como a gente Getúlio. falava, pai dos pobres e mãe dos ricos. Entendeu? Minha mãe contava. Né, Minha mãe, na época, criança lá em Fortaleza, quando Getúlio morreu, ela disse que as pessoas iam à rua em prantos, né? Porque teve um investimento popular, um investimento de trabalhos. Quando o desenvolvimento, o direito, a CLT, a lei trabalhista. Exatamente. Então, você começa. Na verdade, cara, eu participei esse dia de uma palestra do Zé Disseu, que é um cara a outro nível, ele faz esse recorte desde lá de trás, desde quando o Brasil, que a gente foi a colônia, acho que mais antiga a conseguir ter independência. A gente virou república em 1800 e pouco, já século XIX, então a gente virou democracia em 1985, o direito a voto... O processo dele. Não, direito a voto não era voto, quando também a democracia que teve lá atrás. Exatamente. Quem votava era quem sabia ler, homem, teve uma época que a mulher só podia votar, e hoje parece que a gente fala isso para uma geração nova, parece escandalizar, né? Mas a mulher só votava se o marido... Dois partidos, não, se o né? marido, Arena... E MDB. Isso já mais pra perto. PDS, né? PDB, não tem nada a ver com o PTB de hoje, mas eu não sou historiador, mas gosto muito de história, eu estudo muito, eu não sou um cara intelectual, sou mais um cara de trabalho, de ação, sou caminhoneiro, gosto de vender peixe, mas tem amigos muito inteligentes que quando a gente está bebendo, eu aprendo muito com Alex, então eu acabo sendo... Pô, meu professor de geografia é maravilhoso, então eu acabo sendo um pouco sanguessuga de conhecimento, porque esses caras estudam e tal, eu acabo sabendo, entendendo um pouquinho de tudo, e sou muito curioso, mas e o Zé faz essa analogia da nossa história, da época do desenvolvimento, que foi com o JK, que ele morre também por causa disso, que ele acaba, o acidente de Juscelino Kubitschek, que é uma incógnita. Tem o Getúlio, que também sofreu essa pressão toda, quando você começa a dividir, mas o pão está mais barato. O Brasil foi para a guerra em troca de desenvolvimento, ele foi para a guerra, acho que Segunda Guerra Mundial, acho que já com o Getúlio, em troca das nossas estatais, em troca de... Então a gente não quer milho, a gente produz, a gente quer ferro, a gente quer aço. Então você teve um fortalecimento da indústria com o Getúlio das leis trabalhistas, você teve um fortalecimento da nação, enquanto nação pertencimento, Brasília com o JK, tudo mais, o endividamento, cara, foi absurdo, a gente paga até hoje, mas eu não sou economista, isso daí também não é o caso. Mas agora você tem um novo momento de novo de tentar, e essa pressão, é isso que explica esse mercado tão nervoso. O dólar não tem por que estar mais de R$6, já tiveram momentos muito piores da economia, tanto não se explica, porque tem meia dúzia de pessoas ali da Gomes Freire, naquela rua, que o mercado se está com medo de perder dinheiro quando estão mais ganhando. Nunca se ganhou tanto dinheiro. O Brasil acabou com a liderança brasileira, fechou um acordo há 25 anos, que se caminhar lá pela Europa vai ter ganhos para a galera toda do capital. Então tem um negócio muito estranho. E a palestra do Disseu mais ou menos foi nesse sentido, da gente reagir enquanto sociedade e povo. Mas o problema é que você tem a direita, né? A gente acaba tendo essa polarização, querendo ou não, apesar de ter 40 e poucos partidos, tem a polarização da direita e da esquerda, e você tem um centro que pendula ali. Me surpreendeu muito, já viu a Haddad já disparando, né? Que já você vê parte desse centro, já não acreditando, mano, a direita já está desgastada, não tem uma renovação, esse discurso bolsonarista, radical e tal, acho que não cabe mais na nossa sociedade. E você tem uma esquerda que... Na verdade, nunca coube, né? Não era nem para ter chegado. Não é uma esquerda radical, o PT não é um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda. A gente está tentando debater um projeto de nação. Só que você vira refém o tempo todo, você vai para um parlamento, que às vezes tem que passar por lá, é chantagem o tempo todo, não em torno de um projeto de nação, em torno de um projeto de poder deles. O que eu vou levar para o meu estado? Eu quero não sei quantos milhões de emenda. E o povo não enxerga que ele vota para deputado como se estivesse votando no teu amigo. Se você fazer uma pesquisa hoje com 100% da população, acho que nem 10% lembra quem votou há 2 anos para deputado estadual e federal. E hoje no Brasil está meio que andando muito mais devagar do que poderia. Para minha surpresa, o Brasil crescer sendo mais de 3%, porque você tem um parlamento que não olha, você tem um parlamento que representa os interesses. Você tem a bancada evangélica, você tem a bancada ruralista, a bancada da arma, a bancada da farmácia, você não tem a bancada do Brasil, de país. Calma aí, vamos discutir país, vamos ceder um pouco aqui no rural para melhorar melhor o campo, a pequena e média empresa, ou não. E ao mesmo tempo, você tem essa maior parte dessa galera que critica tudo, mamando na teta do Estado, que são as subvenções. Todas essas grandes empresas, o governo deixa de cobrar imposto, porque diretamente elas geram emprego. Só que
se você analisar as microempresas, os microprodutores geram muito mais emprego nos micronegócios que nas grandes empresas. E não tem a mesma sobrevivência. Então, eu não sou economista, sou leigo, né? Acho que é um papo muito maior. Eu gosto de debater a real. Minha vida, a gente está na ponta da lança. Onde as pessoas vivem é no município. Eu não vivo no estado do Rio de Janeiro, na Federação Brasileira. A gente vive em Arraial. As políticas que a prefeitura faz, que os secretários fazem, atingem diretamente. Sim. Se a saúde está funcionando, é do gestor público local. Se a educação está tendo uma boa educação, é do gestor público local. As políticas nacionais chegam no estado, que chega no município, o gestor ali é a ponta da lança. E em Arraial, por exemplo, eu fui candidato, tive voto da direita, do centro, Arraial, política é pessoal. Sim, Teve gente que falava, William, por causa de você eu vou fazer um negócio que eu nunca pensei que ia fazer, eu vou apertar 13. Eu fecho o olho, aperto o nariz, aperta. Entendeu? Eu acho, levei até minha família agora pra assistir esse filme, que vem na hora calhar, né? Ainda Estou Aqui, que conta a história do deputado sequestrado, levei minha filha de 6 anos, foi um erro que eu cometi. Mas a gente queria ir pra família, eu queria ver o filme, mas mexeu até com minha filha, que agora eu tô indo pra Maricá, eu tô ficando longe, 3 dias lá, tô assumindo lá um novo desafio lá que o Diego, meu amigo, e o Quacá tá me dando, eu tô tendo que fazer a transição lá. Fiquei 3 dias, voltei, minha filha me abraçou, chorou. Acho que ela tá com medo de ser sequestrada. A criança de 6 anos cometeu, depois levei ela pra ver Moana. Eu já botei na cabeça, filha, aquilo são outras épocas, papai não vai embora, não vai ser sequestrado. Só que ela registrou na cabeça da minha filha, pai, o moço era um bom pai, foi levado embora e não voltou. E tem a parte da menininha olhando a casa vazia, desmontando, que conta a história para o povo tentar ter noção, porque quando a gente teve esse período escuro, mas sempre foi muito, a história sempre foi contada muito pro lado ideológico das guerras, não foi pro lado da família. Ali, nesse momento, esse filme retrata mais ou menos, acho que toda a família se bota no lugar. Tem um pai, o chefe de família, que tem um pensamento crítico, não era um radical, não era um comunista que estava defendendo a Revolução Armada, nada disso. É um cara um guerrilheiro, que estava defendendo o direito simplesmente tinha de se expressar, o direito de criticar, e isso já era suspeito para o Exército. A polícia do Exército levou e sumiu o cara. Levou a filha, ficou lá, a mãe ficou 1 mês presa lá, sem saber se a filha tal. Teve toda uma tortura, a família não descobriu o que aconteceu. Então é um filme do caramba, recomendo a todo mundo, é um filme nacional. Torcendo pela Fernandinha. Pra caramba, eu acho que primeiro eu acho nacional, depois que a mãe dela. E é um momento que a sociedade precisa debater isso, que parece que esqueceu. Tem uma galera que não quer chamar de golpe, quer chamar de revolução. Tem uma galera que fala que não aconteceu nada disso, né? Isso é muito complicado. Se a gente esquece a nossa história, a gente não consegue pensar no nosso futuro. E eu acho que a gente está esquecendo a nossa história, porque o nosso futuro está meio escuro. Quando você volta, eu vou resgatar o início, porque você falou uma coisa muito interessante, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente está acompanhando a guerra Rússia, Ucrânia, a gente está acompanhando o que está acontecendo na Palestina, a gente está acompanhando coisas bárbaras acontecendo aqui no mundo. E a gente está acompanhando a nossa cidade, né? Eu, como você, sou cabista, amo a minha cidade, saí para estudar, voltei porque me identifico, dependo do serviço público, não tenho plano de saúde, então se eu adoeço amanhã, então eu quero que dê certo, exatamente, eu quero que dê certo, porque eu preciso que dê certo. E aí vem isso, né? Quando a gente tem, às vezes, uns dedos para falar, com medo de como o olhar do outro vai ser para isso. Mas não, porque eu sempre falo o seguinte, somos nós, os cabistas, profissionais da saúde, da educação, de todas as áreas, que no cotidiano está com a nossa população, nas esquinas e ouvindo todas as suas demandas. Bem, eu sou muito sonhador, tenho muita esperança. Eu já perdi 3 eleições. Eu sempre falo, com a qual antes de virar prefeito, essa figura que transformou uma Lula cidade. foram 4, não foi? Lula perdeu 4, então... o Quacá perdeu 5, depois nunca mais perdeu. O Lula perdeu, e o Quacá nunca mais perdeu lá em Maricá também, tanto que ele vem agora, teve 75 mil votos lá, 98 mil votos lá em Maricá. O Quacá hoje é essa referência quase que mundial, né? De todas aquelas políticas públicas que ele conseguiu pegar a cidade. Que era muito pior que Arraial, muito mais pobre que ninguém, que era piada. Eu conheci o Maricá antes. No primeiro mandato foi um mandato muito difícil de conseguir gerir, mas a partir do segundo mandato, Maricá começa a virar essa potência, ele elege o sucessor dele amplia todas as políticas que ele começou, depois Maricá virou. Aí hoje Maricá é essa referência que hoje é estudada pelo mundo todo, viu? As grandes
faculdades, as grandes academias acabam indo estudar moeda, o ônibus de graça, o passaporte universitário, a educação como um todo. Hoje, essa não é o maior salário do Estado. Você não está falando, né? Hoje você tem na rede pós-doutorado ganhando 12 mil reais para dar aula para criança de primeira. Exatamente. Tem até um negócio que eu estava brincando, tem muito professor amigo meu. Todo mundo fala na educação, principalmente de bandeiras do CEP e tudo mais, que é o maior investimento na educação é valorizar o profissional. E o profissional de Maricá hoje, ele é completo. Então a educação não tem como dar errado, ela tem que acontecer. Mas claro que vem com as ferramentas. Hoje você tem, todas as escolas praticamente foram reformadas, o quadro é digital, você tem, que a escola também tem que se modernizar. Minha filha de 12 anos não quer estudar uma escola que eu estudei na minha época com giz. Ela grava conteúdo, ela quer ser jornalista, ela quer se... Então você também tem que atualizar as matrizes, as plataformas da própria educação. A educação que minha mãe estudou não vai ser a mesma coisa. Com certeza. Isso o Maricá conseguiu absorver bem. Hoje você tem educação em tempo integral, quando a gente defende, não é uma educação igual eu tive no CEP. Eu fui aluno do CEP, que chegava às 8 horas da manhã até as 5. Tinha um intervalo de manhã de 10 minutos, tomava um lanchinho, depois um intervalo de 40 minutos para almoçar, todo mundo brincava ali, acabava com tudo no pátio, depois voltava, tinha mais um intervalo, e era sala de aula. Hoje a educação em tempo integral, o moleque fazer teatro, o moleque fazer robótica, como é em Maricá, o moleque preparar o moleque para a mídia social, para ele não se perder na parte ruim que tem hoje nesse mundo. Então você tem como agregar várias coisas, preparar o moleque está lá ganhando uma boca futura, ele recebe para estar estudando, também a mãe recebe, então a criança não vai trabalhar porque ela recebe, mas se a criança estiver em escola, mas ele está fazendo empreendedorismo, que depois de se formar, talvez ele não pense em ser funcionário de ninguém, ele monte o próprio negócio, então você tem isso, é a educação de tempo integral que a gente defende. É isso que eu acredito, que às vezes a educação em tempo integral, a gente viu aí essa onda de militarização das escolas. O militar tem que ficar no quartel, o professor não vai lá ensinar a militar a tirar a hierarquia, isso daí você tem que envolver as famílias, a hierarquia da família que tem que acontecer, a hierarquia do sim senhor, a hierarquia do senhora, bom dia, benção, aquela hierarquia que eu fui educado. E a gente está, o problema da educação hoje não está muito partindo dos profissionais, nem muito pelo contrário. Na verdade, os profissionais da educação são vítimas de uma deteriorização que a gente está tendo, desculpa gente, não desliguei, de uma deteriorização que a gente está tendo da família, de forma geral, que a galera que fala pátria e família acaba alimentando isso. E a família que eu falo não é a família, também a gente está no século XXI, não é a família homem, mulher, criança, não, é a família onde tem amor. Exatamente. A família onde tem amor, tem carinho, tem a proteção, entendeu? Isso é que precisa se avançar, e que a parte das vezes a gente não consegue acompanhar, né? Cara, eu falo demais. Vamos então, isso aí, pegando, né? Então estamos diante de um cabista, um sonhador. E, William, qual a mensagem que você deixa, né? O que você deixa de mensagem aí para nossa garotada, para nossa juventude, para nossa população cabista com relação a 2025? Eu sempre falo uma frase, que eu ultimamente falei menos, que a galera fica implicando, que é uma frase que me acompanha desde muito infantil, que é do Raul Seixas, né? Como você falou, eu sou um sonhador, mas um sonho que se sonha só é somente um sonho. Um sonho que se sonha junto é realidade. Então, acho que as pessoas precisam sonhar mais, ter mais altivismo, mais alegria e cobrar mais coisas concretas. Não, a gente ficou muito claro, a leitura que eu tiro dessa eleição, que o povo cada dia que está mais mediatista e mais individualista. As pessoas estão pensando menos da forma coletiva e pensando menos em futuro. E uma das coisas que eu tentei provocar na minha campanha recentemente era provocar o que vai ser de Arraial depois dos royalties, quando que a gente vai debater um projeto de cidade, não um projeto de poder e de interesse individual. Lamentavelmente, a Arraial do Cabo hoje ela se resume a isso. A gestão pública se resume a isso. Os movimentos políticos, até da sociedade civil, que a Arraial do Cabo perdeu muito. A Arraial do Cabo já foi uma cidade que teve uma sociedade civil organizada com muito peso. A gente falou aqui de Anitta, falou de vários nomes aqui, Ressurgência, outras ONGs. Só que hoje a sociedade meio que está com uma repulsa a esses movimentos, que tanto foi importante. Estou brigando aí, a gente está saindo já uma associação de moradores lá no Caiçara. O povo precisa voltar a se organizar, essas associações, para poder ter mais peso de cobrar do Estado, que hoje o Estado tem recursos. Está faltando política pública e não adianta deixar o dinheiro guardado. Esse dinheiro tem que ir para a rua e melhorar a vida das pessoas. É o básico. A gente precisa melhorar a vida de quem mora no morro, melhorar a vida de quem mora nos distritos. Não tem nenhum problema, pessoal, com ninguém. Bernardo é meu amigo.
Se ele me chamar amanhã para tomar uma cerveja, eu vou tomar, vou fazer as mesmas críticas a ele. O Jorge é um cara maravilhoso, né? O Chuchu é meu parceiro, secretário de turismo, mas como governo, eu como cidadão, eu tenho o direito de criticar. Eu acho que pelo recurso que a cidade tem, ela ainda está indo muito devagar. Ela precisa agora, desejo toda boa sorte aí pro Diego, vice-prefeito do Marcelo, pro próprio Marcelo, que nesse segundo mandato eles consigam de fato. O primeiro mandato tá a dívida do município, não sei o que, mas acho que isso tudo já está quase igual. Espero que nesse segundo mandato as coisas aconteçam de fato, que a política pública ela não chegue somente em alguns indivíduos, não, mas sim de forma geral. E se eles quiserem aprender, a Maricá está lá de braços abertos. Eu garanto que o Papá, o Fabiano, o Diego, o Radesh, que é um vereador amigo meu lá, os secretários de Maricá vão estar à disposição para tentar ensinar, não ensinar, né? Que acho que ninguém ensina nada, não mostrar. E quem quiser ir lá, a cidade eu garanto que está aberta. Então, apesar de ser uma continuidade, mas é um novo mandato. E eu espero que esse mandato, a Câmara, eu espero que faça eu engolir minhas palavras. Então o vereador que eu adoro, que é o Galego, que é meu parceiro, mas que ele pare de tapar buraco na rua, que isso é função de secretário de Serviço Público, que pare de fazer mudança e vá para o Legislativo fiscalizar, cobrar que as leis sejam, quanto é que vai fiscalizar o orçamento, que vai criar legislação. Não indicar a lâmpada queimada todo mundo faz, indicação tem de tudo, mas vai legislar para melhorar a vida do povo, né? E espero que os outros vereadores que chegaram consigam romper esse vínculo da campanha, né? A campanha acabou. Agora é gestão, quem ganhou um mandato faça um mandato de verdade e que faça a casa do povo ser a casa do povo, que hoje o horário da sessão 10 horas da manhã é um absurdo. O povo hoje não enxerga aquela casa como a casa do povo, é a casa dos interesses individuais. Tomara que não seja só isso que a gente esteja vendo, que seja só uma câmara para brincar de morto-vivo. O mestre mandou levantar, levanta. O mestre mandou sentar. Espero que seja uma câmara atuante, que lamentavelmente as últimas câmaras estão deixando muito a desejar. É isso aí, gente. Conversa maravilhosa com o William. Na verdade, a gente ficaria aqui para lá de algumas horas. Né? O que a gente deixa, nós também, a equipe do CaboCast, é isso, né? Prefeitos reeleitos, prefeitos eleitos, vereadores reeleitos, vereadores eleitos em todo o território nacional. E a nossa expectativa é essa, é que venham momentos melhores, né, principalmente para toda a população, né, que as pessoas tenham consciência de que o processo de mudança é necessário e que nós fazemos parte desse processo, tá? O que nós desejamos a todos realmente é que 2025 venha com muita novidade. Iremos com certeza a Maricá acompanhar de perto o trabalho do nosso amigo William. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre, tá? Sucesso em toda a trajetória. Encerramos assim com muita alegria, né? Obrigado por quem acompanhou todas as nossas edições. O do CaboCast é um projeto que está sendo assim alimentado com muito carinho, com muitas dificuldades, mas com certeza a gente vai continuar esse trabalho mostrando o que Arraial tem de melhor para Arraial. E tem muita coisa. Um abraço para todos.